Este é o som da conferência de imprensa da Rádio Observador e hoje vamos conhecer a nova pessoa mais velha do mundo. É freira, vive no Brasil, adora futebol, chama-se Iná Canabarro Lucas e tem mais ou menos a vossa idade, 116. Sim, todos juntos. Sim, Se colarmos a idade dos três. Se juntarmos a tua, ultrapassa muito. Menos mês. Nasceu a 8 de junho de 1908, no Rio Grande do Sul. Ela é de junho, eu sou de outubro. É isso. Nos primeiros anos de vida era tão magrinha e tinha um peso tão reduzido que poucos acreditavam que sobrevivesse, além da infância. Viveu 2 guerras mundiais. Diz que o segredo para a longevidade é a fé católica e a sua maravilhosa autoestima, porque diz com frequência: sou jovem, bonita e simpática. Tão bom. Foi professora toda a vida. Um dos seus alunos mais célebres foi o general João Figueiredo, o último dos ditadores militares que governou o Brasil entre 79 e 85. Atualmente vive num lar, na cidade de Porto Alegre, terra do seu clube de coração, o Internacional de Porto Alegre, de que é ferrenha e que foi fundado um ano depois de Iná ter nascido. Clube que todos os anos celebra o aniversário desta sua adepta mais antiga e que tem o quarto todo decorado de vermelho e branco, do Internacional de Porto Alegre. Em 2018, quando completou 110 anos, foi homenageada pelo Papa Francisco. Agora com 116, sucede então a Timoco Ituca como a pessoa mais velha do mundo. É a 20ª pessoa mais velha de sempre, numa lista liderada pela francesa Jeanne Calment, que morreu com 122 anos. Impressionante. Isso é quase uma tartaruga. Está na SIC Notícias com muitas imagens desta brasileira, a pessoa mais velha do mundo. Mas que é freira. É freira. É freira, portanto, solteira, não tem... Não tem chatices. Era aí que tu querias chegar. Era aí. Isto não é só uma questão de fé. Deve dar muita saúde, deve dar muita saúde. Está na SIC Notícias. Olha, eu também vou aqui a uma história inspiradora que está no New York Times, que é a história de um segurança de um museu, do Metropolitan, em Nova York, que agora tem o seu trabalho exposto no museu. A história começa com uma interação banal neste museu, no Metropolitan, com um visitante a pedir uma informação a um segurança sobre um quadro. O quadro era a Fuga para o Egito, que retrata a cena bíblica da fuga de Jesus, Maria e José para o Egito, e o segurança achou curioso porque também ele era oriundo do Egito. O visitante, afinal, revelou-se um dos curadores do museu e que estava a preparar uma exposição centrada precisamente no Antigo Egito, e o senhor Armia Khalil, o segurança, também tinha uma história para contar. Para além de ser natural do Egito, é que era escultor. Ele já trabalhava, tinha feito trabalhos e tinha estudado belas artes no Egito, mas, claro, ali estava como segurança. E então o jornal aproveita para contar a história de como é que um rapaz nascido numa aldeia no Egito, numa família pobre, começa, desde logo, por estudar arte e depois chegar aos Estados Unidos e ao Metropolitan. Khalil, desde pequeno, revelou talento para as artes, esculpia figuras no barro, imitava o irmão, que também tinha esse talento, também tinha talento para o desenho. E, muito depressa, ele anunciou à família que queria ser artista. Isto motivou logo uma grande desconfiança. É um grande artista. Porque a família dizia: não, pronto, está bem, tens talento, mas então professor, não, ele dizia que queria ser artista. A família também não tinha meios para o mandar para uma escola de artes, e é aí que entra um primo, que era padre da Igreja Copta Ortodoxa, e que financiou os estudos de Khalil numa escola de belas artes em Minia, uma cidade a 300 km sensivelmente do Cairo. Ele gostava, Khalil, muito da arte egípcia, mas na escola apaixonou-se pela arte do Renascimento e começou a esculpir algumas figuras em madeira e a representar também algumas cenas, como por exemplo a da Última Ceia. Fez uma Última Ceia em madeira. Ele estudou, aprendeu as técnicas de pintura a óleo, mas sempre preferiu esculpir e esculpir a madeira, porque dizia que aquilo, a partir do momento em que se corta ali um bocado, já não há volta a dar. Enquanto que na pintura a óleo ainda dá para disfarçar. Ali uma pincelada aqui ali. É uma coisa que é mais decisiva, é mais importante. Ou pelo menos ele via assim. E como ele começou a ganhar algum dinheiro com estes trabalhos que fazia, a família finalmente começou a levar a sério a vocação dele.
e ele tentou ir para os Estados Unidos, isto no início do século, mas não conseguiu ter um visto. Só que a irmã dele insistiu, voltou a enviar o pedido, e em 2005 ele foi uma das 55 mil pessoas em todo o mundo a quem foi atribuído um visto para imigrantes nos Estados Unidos. Ele foi para Nova Iorque com $375 no bolso, e algumas das suas esculturas, não muitas, não cabiam nas malas, na bagagem, mas levou algumas. E passou algumas dificuldades nesses primeiros tempos, até que um dia visitou um museu, o Metropolitan, e ele diz que ainda guarda esse bilhete. Ele diz que ficou esmagado perante as obras dos grandes mestres, e também ficou impressionado com a secção dedicada ao Antigo Egito. Ele diz que sentiu como se tivesse regressado ao seu país. Mas só em 2012, e depois de muitas dificuldades, é que ele conseguiu aquilo que queria, que era trabalhar no museu, mas como segurança. De qualquer maneira, já estava mais perto do seu objetivo, até porque dias antes lhe tinha sido concedida também a nacionalidade norte-americana. E então, em 2023, que se dá o encontro entre Khalil e o curador, Achille Tomasino. Na altura, nessa conversa que eles mantiveram, Khalil disse-lhe que também era escultor, mostrou-lhe algumas das suas obras no Instagram, e o curador percebeu logo que estava ali um talento, é verdade. E mais importante, que vinha mesmo a calhar para o seu objetivo para a exposição, que era expor obras de artistas egípcios contemporâneos que se inspirassem na arte do Antigo Egito. Mas ele desafiou a criar uma obra especificamente para a exposição. E Khalil passou os meses seguintes a trabalhar no museu durante o dia, e à noite ia para um pequeno ateliê em New Jersey, onde, com as serras, serrotes, limas e lixas, ia dando forma a esta obra. Em maio do ano passado concluiu a obra. É uma peça simples, mas impressionante. É o busto de uma mulher, com cerca de 60 centímetros, com uma trança que lhe cai pelo ombro e um escaravelho na cabeça. É um escaravelho que no Antigo Egito era o símbolo da esperança. E neste momento está em exposição, até 17 de fevereiro, está em exposição no Metropolitan, entre outras obras. Não é a primeira vez que um trabalhador do museu expõe as suas obras. Aliás, todos os anos os trabalhadores do museu organizam uma exposição das obras daqueles que têm jeito para qualquer coisa, não é? Mas claro que são exposições de outra ordem. Esta é uma das primeiras vezes em que um trabalhador do museu expõe numa das principais exposições do museu. É uma história incrível, uma história... E durante isto ele está como segurança? E continua como segurança, porque a reportagem acaba precisamente com alguém a pedir uma informação sobre onde encontrar no museu as coleções de cromos de beisebol. E ele continua lá. Sim. E eu estive a ver os comentários também a estas reações a este artigo do New York Times, e há pessoas que contam que já tinham conhecido este homem, este segurança, no museu, ao visitarem o museu e elogiarem a simpatia dele e a disponibilidade dele. É uma história muito interessante que está no New York Times. Olha, vocês nem vão perceber porque é que isto é interessante, mas eu parei num artigo no Observador cujo título é Como se compram países. Não sei porquê, mas... E não estás a falar de monopólio, não? Não estamos a falar de monopólio. Não sei como é que o Observador, ou no caso, como é que a Madalena Moreira se lembrou de ver como é que ao longo da história se compraram países. Porque a verdade é que se foram comprando países ao longo da história, claro. A verdade. Tudo se compra, tudo se vende. Com dinheiro consegue-se tudo. E isto acontece do Império Romano à Idade Média até ao século passado, mas a verdade, em milhares de anos não há um exemplo de um país inteiro ter sido comprado, e se calhar é mais isso que agora pode estar em causa com as declarações de Donald Trump, que ninguém ainda percebe muito bem o que é que acontece. Ora bem, há muitos exemplos, o artigo é longo e é muito interessante. O primeiro caso é do Estado Livre do Congo, que existiu entre 1885 e 1908, ao contrário dos restantes países africanos que eram administrados por colónias europeias. No caso, o Congo tinha um dono que era o rei Leopoldo II da Bélgica. Era posse privada. Isto quer dizer que ele era o único beneficiário de tudo o que era produzido naquele país. É interessante. Não é? Outro caso anterior, o da independência do Haiti, que era uma antiga colónia francesa. Houve uma revolução de escravos contra os colonos. O país tornou-se em 1804 o primeiro país do mundo a ser libertado e liderado por pessoas que tinham sido escravizadas, mas houve um bloqueio internacional que foi levado a cabo pelos aliados de França. Como é que se levantou este bloqueio?
novos líderes haitianos, ex-escravos, tiveram de comprar a independência do país. Então pagaram uma indemnização de 150 milhões de francos aos franceses, aos seus anteriores donos. Proprietários. E, aliás, uma historiadora diz que este foi o maior roubo da história. Aconteceu. Portugal também assinou um acordo com a Alemanha e com a Inglaterra para garantir a posse dos territórios de Angola e de Moçambique. Estas duas potências tinham territórios também perto da fronteira de Angola e de Moçambique e, portanto, na prática, Berlim e Londres fizeram um empréstimo a Portugal em troca da abertura de esferas de influência nos dois países africanos. Há outras histórias aqui relatadas neste artigo é mesmo muito interessante, já tive do Observador. Está muito é bom. mesmo interessante.